um ídolo em grande parte das igrejas cristãs em nosso país e no mundo, que se chama esquerdismo. Ele está ali, a um altar sagrado e intocável. Intocável. Experimente criticar este ídolo. Experimente, por exemplo, criticar o pastorado feminino, que é fruto do esquerdismo, do feminismo. Porque até o século XIX não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Bastou surgir a primeira onda feminista no século XIX e começaram a surgir pastoras. Antes disso, ninguém possuía dúvida daquele texto extremamente explícito e claro, em que Paulo fala que não permite que a mulher exerça a autoridade de homem na igreja. Não há como ser difícil de entender um texto desse. Nunca foi. Nunca foi. Bastou o feminismo surgir, que é um braço do comunismo e da esquerda, para então pulular as pastoras nas igrejas. Experimente defender um preceito que é muito claro também na Escritura. Não, eu não sou polêmico quando defendo isso. O uso de armas, que cristãos possam sim se defender. Não sou polêmico. Eles é que aprenderam a vida inteira que a grama é rosa. E eu sou culpado de dizer que ela é verde. Não há polêmica nisso. O texto bíblico é muito claro. Mas experimente dizer isso, que um cristão tem sim o direito. Caso um homem invada a sua casa para tentar estuprar a sua mãe, ele pode sim defender a sua mãe. Experimente dizer isso. Experimente dizer isso, que um cristão pode se armar para se defender. E esses cristãos pacifistas, provavelmente, pegarão em armas para matar você. O pastor esquerdista René Kivitz disse o seguinte: eu olho esta carta de Paulo a Filemão e a vejo como insuficiente para mim. Vou repetir. A igreja contemporânea precisa olhar para a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que este livro encerra e que essa revelação encerra, que estes princípios de vida saltem destas páginas, promovendo libertação e justiça. Ele concluiu dizendo que nós precisamos nos atualizar a Bíblia. Não dá para condenar gays ao inferno, como a Bíblia diz. Não dá para ficar defendendo a tese machista de que a mulher deve se submeter ao homem. Ele também falou de racismo e todas as outras pautas esquerdistas. Apesar de Kivitz, em outra pregação, ter falado que nem Paulo era ortodoxo, ele foi muito ortodoxo a todos os dogmas da esquerda. Quer dizer, só faltou defender o assassinato de bebês. Aí ele ganharia o selo padrão Globo de qualidade. Para o pastor Canhoto, nós não podemos interpretar a Bíblia de maneira literal, porque ela é viva, o que para ele significa dizer que a Bíblia está em constante mutação. A cada dia o texto pode dizer uma coisa nova. O mesmo texto que ontem dizia que a grama é verde, hoje, diante de uma nova revelação, pode afirmar que a grama é rosa. O mesmo texto que condena o gay ou o adúltero que não querem se arrepender de seus pecados, hoje esse texto pode ser relido. Esse mesmo texto, e a gente pode ler da seguinte maneira: são filhos de Deus. Método alegórico. A heresia de que o texto bíblico possui inúmeros sentidos não é nova. Foi chamada ao longo da história de método alegórico, que é a ideia de que um texto ele possui inúmeros sentidos. Ao invés de estarmos presos àquilo que o autor quis dizer para os seus ouvintes, respeitando, portanto, a gramática e o contexto histórico, não. O texto pode ser relido e o Espírito Santo pode nos dar uma nova revelação dele hoje mesmo, de acordo com os ventos da cultura. O método alegórico nos remonta a Filo. Filo era um judeu que vivia na diáspora, mais especificamente em Alexandria. Filo acreditava que os ensinos de Platão diziam as mesmas coisas que os ensinos da Bíblia judaica. Então, como ele conseguia conciliar algo que é irreconciliável? Utilizando-se do método alegórico. Por exemplo, os cardos e abrolhos que a Bíblia descreve lá em Gênesis não eram literais. Significavam as paixões, as concupiscências de nosso coração maligno. Vale ressaltar que a epístola apócrifa de Barnabé dizia que um anjo mau, um espírito mau,
veio e colocou na cabeça dos judeus a ideia de que a Bíblia deveria ser interpretada de maneira literal. Ao longo da história, essa ideia de que o texto possui muitos sentidos foi utilizada várias vezes para aprovar inúmeras heresias. O Salmo 8, por exemplo, foi utilizado pelo bispo Antônio de Florença para aprovar a ideia do papado. Se o texto bíblico significa tudo, ele significa nada, porque o tudo é nada. Jesus disse que as suas palavras eram rocha, um terreno firme sobre o qual nós poderíamos edificar as nossas casas. Agora, se o texto possui inúmeros sentidos, nós estamos na areia, fincados na interpretação que o pastor tiver naquele dia, ou de acordo com os ventos de mudança que a cultura soprar em nossas vidas. A Reforma Protestante foi, antes de tudo, um movimento hermenêutico, uma volta à maneira apostólica de interpretar o texto sagrado. Respeitando o seu sentido gramático e histórico, o texto para os reformadores possuía somente um sentido, aquele que foi transmitido ao autor para os seus ouvintes. Lutero disse: quando era monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Mais tarde, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo através da carta aos Romanos, vi que todas as alegorias são vãs, exceto aquela que Cristo usou. Quanto a mim, já abandonei essas bobagens, e minha melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. De onde eles tiraram esse método para interpretar a Bíblia? De Jesus e dos apóstolos, que interpretaram o Antigo Testamento dessa maneira. Paulo faz 104 citações formais do Antigo Testamento. Nelas, na maioria das vezes, ele reproduz o seu sentido mantendo o contexto histórico e respeitando o sentido que tinha para os seus leitores originais. Como Jesus interpretou o texto bíblico? Da mesma maneira. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ao falar sobre Jonas, por exemplo, ele cita Jonas de maneira literal. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, assim como ele ficou 3 dias no centro da terra. E todas as profecias, as quase 300 profecias sobre o Messias, todas elas tinham um sentido literal. Onde Jesus nasceria, onde Jesus viveria, como ele viveria, como morreria. Tudo isso foi profetizado e cumprido de maneira cabal, final, completa e literal. Do contrário, nós não teríamos certeza alguma de que Jesus era o Messias. Mas qual a consequência dessa abordagem alegórica? Qual a consequência dessa abordagem que olha para o texto e atualiza o texto? Vê no texto um novo significado de acordo com a cultura. A consequência é a mesma da igreja na Europa. Morte. Na Europa, para se amoldar à cultura da época, a igreja adotou o liberalismo teológico, crença de que a Bíblia possui erros. Assim, ficou fácil adotar todas as pautas esquerdistas e todas as heresias feministas. Mas o resultado disso não foi aquilo que a igreja esperava. A igreja morreu. Como disse Jesus, quando o sal perde o seu sabor, ele não presta mais para nada, senão para ser pisoteado pelos homens. Cartas ao mundo. Para Kivitz, seremos cartas ao mundo. Seremos uma igreja que consegue se comunicar com as pessoas lá fora, no instante em que atualizarmos a Bíblia, negando a sua essência para que possamos agradar o mundo moderno. Afinal de contas, quando Deus permitiu que seus apóstolos e profetas escrevessem o que eles escreveram, Deus não havia previsto que o mundo ia mudar. Mas nós estamos aqui para consertar essa falha de Deus. Estamos aqui para atualizar a Bíblia. Muitos evangélicos têm traçado o mesmo caminho de Kivitz, com a diferença de que eles não têm se utilizado de uma linguagem tão profana assim. Eles pegam a passagem, fiz-me de judeu para ganhar os judeus, e distorcem essa passagem e se utilizam dela como estratégia para inserir todo tipo de modernidade, atualização na igreja. Estratégias carnais, igreja que vira um lugar de entretenimento, igrejas que viram balada, tudo isso para se comunicar com os jovens, se comunicar com o mundo moderno. Afinal de contas, um culto normal, como determinado pela Escritura, com oração, pregação da palavra e adoração, isso não fala com este mundo moderno. Precisamos atualizar o culto. É nesse momento que a gente precisa se lembrar de João Batista, que exteriormente não se identificou com ninguém,
Afinal de contas, ele vestia pele de camelo, comia gafanhoto e morava no deserto. Entretanto, com sua mensagem de arrependimento, diz a Bíblia que todos vinham para se batizar no Jordão, junto ao João Batista, o profeta que era totalmente desatualizado. Chesterton disse: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não ser atuais. A igreja sempre foi relevante no exato instante em que ela foi completamente diferente do mundo. O argumento cultural. Kivitz baseia toda a sua tese no argumento cultural, utilizado sempre quando crentes querem descumprir a Escritura, sem parecer que são incrédulos ou desobedientes. A Bíblia reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito há 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje. O mais engraçado disso foi ver pastores que já têm atualizado a Bíblia em relação a muitos outros assuntos esquerdistas ficarem chocados com o fato de que Kivitz atualizou a Bíblia para permitir homossexualismo. Mas esses mesmos pastores já atualizaram a Bíblia para permitir o pastorado feminino. Esses mesmos pastores já atualizaram a Bíblia para defender a ideia de que as mulheres podem sim abandonar o seu lar, negligenciar a missão de mãe e ter poucos filhos. Quando dizemos que a Bíblia declara de maneira explícita: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, eles retrucam como? Atualizando a Bíblia. Ei, isso foi para o Antigo Testamento, isso foi para a época apostólica, isso foi uma questão cultural da época, não vale mais para nós hoje. Quando falamos sobre a ordem divina de ter muitos filhos, eles retrucam: não, isso foi para os judeus, não vale mais para nós. Vocês têm atualizado a Bíblia todos os dias, mas ficaram furiosos com o parente de vocês que apenas atualizou a Bíblia de uma maneira diferente? E vocês, líderes cristãos, que muitas vezes, mesmo tendo uma religião, vocês disseram: eu não prego religião, eu prego Jesus. Com essa fala, o objetivo era desenvolver uma teologia flexível, sem dogmas, não presas a leis, mas pautada no amor, tendo como carro-chefe a proibição de dizer que é proibido, tendo como carro-chefe jamais confrontar o pecado, porque Jesus pregou apenas o amor, dizem vocês. É claro que vocês ajudaram a parir pessoas como o Kivitz. Alguns de vocês até miraram nos fariseus hipócritas, mas acertaram em si mesmos. Pois o discursinho descolado gerou uma multidão de desigrejados e de pessoas que têm fabricado uma religião conforme a sua imagem e semelhança, de acordo com suas paixões e concupiscências, onde pode existir de tudo, até gay cristão. É melhor que a igreja brasileira se arrependa por ter parado de pregar sobre o arrependimento. Do contrário, terá o mesmo destino da igreja na Europa: ser pisada pelos homens. Pois uma igreja que não está disposta a morrer pela verdade acaba morta.